sou a Gabi Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o assunto de hoje é sobre um tema que a gente está produzindo e consumindo muito nesse momento, que é conteúdo. Produzir conteúdo não é algo fácil, eu sei, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E por isso, nesse vídeo eu convidei uma amiga, a Fiamma Souza. Ela é advogada, tem 2 Instagrams, um pessoal e um profissional. Ela tem blog, tem página no Facebook. Para compartilharmos quais são as técnicas que a gente usa para produzir conteúdo para nossas redes sociais. Afinal, eu trabalho na associação comercial e tenho aqui o canal, o blog, tenho outras tarefas, e ela tem um escritório que, por sinal, nesse mês de abril completou 1 ano, então ela também precisa administrar o tempo para produzir esses conteúdos. Uma coisa também muito importante é que vocês estudem do segmento que atuam, busquem referências, vejam alguns exemplos, porque é a partir deles que vocês vão ter, os insights, as ideias do que pode ser produzido, e também utilizar as redes sociais, o próprio Instagram lá, a caixinha de perguntas, para saber o que seu público quer saber, sobre o seu negócio, sobre o seu estabelecimento. Os que não entraram aqui no vídeo vão entrar no post que vai estar lá no blog sobre o assunto, e também dando dicas, e exemplos de conteúdos que podem ser criados no nicho que foi dito lá nos stories, tá bom? Fiamma, nos meus stories eu também deixei uma caixa de perguntas para o pessoal deixar dúvidas, sugestões, fazerem perguntas sobre o assunto. Uma das perguntas que apareceram foi sobre a dificuldade em saber qual conteúdo criar para a persona que quer atingir. O que você acha disso? Ano passado eu dei uma consultoria de marketing jurídico para advogadas. E a primeira parte da consultoria era toda voltada para nicho e persona. São 2 coisas que a gente precisa saber, que a gente precisa definir bem, porque se a gente não sabe com quem a gente está conversando, a probabilidade da gente usar uma linguagem errada é muito grande. Então eu preciso entender quem é o meu público-alvo, eu preciso entender com quem eu falo para que eu possa direcionar o meu conteúdo. Um exemplo bobinho que eu dou para tornar isso mais claro é se a gente estiver conversando com uma pessoa que só fala inglês, só entende inglês, e a gente estiver falando em português. Seu conteúdo pode ser o melhor do mundo, mas se essa pessoa não consegue entender, se ela não consegue absorver tudo isso, não vai adiantar de nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para produzir um conteúdo bom é entender com quem a gente está falando. E essa dificuldade de definir a persona, definir o nicho, ela existe porque a gente tenta focar no outro sem focar no nosso. Talvez alguma outra advogada faça um conteúdo muito bom voltado para direito de família. Se eu não pensar em quem é o meu público, qual é a minha especialidade, eu vou acabar fazendo a mesma coisa que ela e não vai dar certo para mim, não vai funcionar. O meu nicho é o direito imobiliário, e eu falo para as pessoas que precisam de direito imobiliário, que tem alguma casa sem regularizar, que estão comprando um imóvel e não sabe o que tem que olhar, será que precisa de um advogado, não precisa? Tá alugando uma casa e é a primeira vez que aluga e não sabe se aquele contrato tem cláusulas que são abusivas, não sabem como analisar aquele contrato. Será que eu preciso levar no advogado, ou será que a imobiliária já é totalmente confiável? Então esse é meu público, é para essas pessoas que eu falo. E identificar isso fez com que meu conteúdo, mesmo sendo um nicho totalmente fechado, que é direito imobiliário, que tem gente que não sabe nem o que é, crescesse, porque eu tô falando com as pessoas que precisam disso. E como identificar isso? Eu sempre falo de 3 perguntinhas chaves. A gente precisa entender qual que é a nossa habilidade, o que a gente sabe fazer, o que a gente faz bem. E isso é processo de autoconhecimento. Não adianta eu olhar o que o outro está fazendo, eu preciso olhar o que eu faço. Então, habilidade, qual que é a sua? Segundo, paixão. Porque quando a gente está falando de trabalho na internet, a gente vai precisar ter muito mais trabalho do que vocês podem imaginar. São dias, noites
viradas e pesquisas e tudo mais. Então você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tem brilho nos olhos e as pessoas identificam isso, sabe? Nossa, deve ser muito legal advogar, porque a Fiamma fala tão bem, então eu quero advogar também. E eu só consigo passar isso quando eu gosto do que eu faço. E aí, outra coisa que a gente tem que analisar também é a demanda. Existe demanda para isso na sua região? Existe demanda para isso na internet? Existe demanda para isso em algum lugar? Porque se não tiver demanda, não adianta você produzir um conteúdo bom. Porque se só te interessa, se só você precisa disso, você vai ser seu único público. Então, para definir seu nicho, primeiramente, paixão, habilidade e demanda. E a persona, a gente vai precisar dar características para essa pessoa. Então é um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais difícil. Mas uma boa consultoria não faça isso se tornar um processo mais fácil, mais tranquilo. Manda mensagem para mim, manda mensagem para a Gabi, que a gente está à disposição para ajudar vocês. Também teve duas perguntas que são bem parecidas, que é sobre como começar, não sei o que fazer. Para mim, a questão do como começar tem muito mais a ver com o medo de se expor, do medo de dar o primeiro passo. E a minha dica é comece, né? Se você quer abrir um blog, se você quer criar uma nova conta no Instagram, comece, né? Comece. Vai dar sim aquele medo do, o que as pessoas vão pensar? Tira um pouco, né, da cabeça e só vai, né? Se joga. Pra mim esse tem que ser o primeiro passo, é você começar. Mas né, qual o primeiro conteúdo que publicar? A minha sugestão, que foi uma coisa que eu fiz no meu blog e é uma coisa que eu também indico para as pessoas, que é desse primeiro post, Instagram ou Facebook, ser sobre você, né? Se apresentar, falar o que as pessoas vão encontrar ali naquele canal. Por exemplo, no meu blog, o primeiro post foi convidando o pessoal para se achegar, foi um post bem de boas-vindas, explicando quais conteúdos que eles iam ver ali no blog, expliquei um pouco da minha formação, o que eu faço e por que eu estava criando ele. Então, dessa forma, eu já estava ali criando um vínculo, né, com o meu público, com o meu futuro público, no caso. E você, Fiamma, o que acha dessa coisa de não sei como fazer e como começar? Como começar e não sei como fazer? A gente busca formas prontas, a gente busca receitas de bolo para que a gente não tenha o trabalho de pesquisar, o trabalho de ir além, de buscar mais. E eu não sou fã de receitas de bolo para isso, gente. Óbvio que tem um caminho que a gente pode seguir, que tem um caminho que talvez vai deixar tudo mais fácil, mas o que importa de verdade é você colocar a sua essência naquilo que todo mundo vai fazer. Porque mais do mesmo não vai funcionar. E nós somos seres únicos, então a gente tem uma história legal, a gente tem conhecimentos diferentes, a gente tem ideias diferentes, a gente precisa ter coragem para conseguir colocar isso na prática. É muito fácil achar que existe um tipo de conteúdo que bomba, mas esse tipo de conteúdo que bomba vai bombar um dia, 2 dias, uma semana. A gente precisa ter constância, e essa constância ela só vai existir se você estiver fazendo aquilo que é seu, que está dentro de você. Então eu não acho que a gente precisa ter medo de mostrar quem a gente é, e a gente vai encontrar esse equilíbrio de por onde começar, como começar, depois que a gente tiver dado o primeiro passo. Então, se tá com vontade de gravar um vídeo falando quem é você, o que você faz, faça, não precisa ter medo. Tá bom? E a última pergunta é como criar roteiro para o conteúdo, né? Para criar esse conteúdo. Vai depender muito de qual plataforma que você vai publicar. Então, por exemplo, se é um vídeo no YouTube, no caso desse aqui, tem toda uma estrutura que isso eu aprendi no curso de jornalismo, mas que é muito fácil. Primeiro eu levantei as perguntas, né, que eu queria fazer, o que eu queria abordar, e aí eu fui colocando. Gabi, primeira cena, boas-vindas, me apresentar e falar o tema do vídeo. Segunda cena, entra a Fiamma dando boas-vindas. Terceira cena, entra eu já fazendo a primeira pergunta. Então, no caso dos vídeos do YouTube, eu crio, né, o roteiro dessa forma.
Agora, se é pro blog ou pro Instagram, eu sigo o planejamento que eu disse aqui no começo, né, de como que eu me organizo. Eu tenho um calendário editorial, o que vai entrar em cada dia, qual vai ser a legenda, mas se de última hora mudar tudo, coloco outra foto, coloco outra legenda, adiciono mais uma foto, eu não fico tão presa. Já na questão do blog, aí tem toda a estruturação do texto, né? Então, eu defino qual vai ser o tema, depois eu pesquiso mais sobre esse tema, eu penso se eu já tive alguma experiência, como que foi pra mim. Vou dar um exemplo, se eu vou fazer um post pro blog sobre renda extra pra fazer na quarentena, eu jogo no Google pra ler o que já foi feito sobre isso, e eu também trago, e aí eu pego algumas referências, pego algumas informações. Na hora de construir o post, eu também coloco quais foram as rendas extras que eu já testei, que eu aprovo e que eu indico. E aí tem toda aquela estruturação de texto que a gente aprende na escola, né? O primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro. Eu costumo colocar ali uma imagem no segundo parágrafo, entre o primeiro parágrafo e o segundo. Eu tento fazer mais ou menos uns 5 parágrafos de 5 linhas, para não ficar um post tão grande. Então, assim, depende muito da plataforma que você vai criar esse conteúdo, né? De qual vai ser o seu roteiro. E claro que ao longo do tempo você vai encontrando o que melhor se adapta ao seu estilo, à sua rotina, à sua forma de escrever, à sua forma de tirar foto, né? De se comunicar nas redes sociais. Como criar um roteiro para produzir conteúdo. Essa vai bem na linha de pesquisa mesmo. Eu acho que a gente precisa entender com quem a gente está falando, o que essa pessoa quer ver, como ela quer ver. Pode ser que seja um público que não tenha tempo para ficar assistindo vídeo longo. Então eu preciso direcionar meu roteiro para que seja rápido, que seja direto e que seja assertivo. Então eu preciso entender com quem eu estou falando para criar esse roteiro. Depois eu preciso entender qual a complexidade do meu tema. Se for um tema muito extenso, que precisa de uma busca histórica e que precisa de pormenores, enfim, tem que ver o que é o tema para depois conseguir elaborar esse roteiro. Mas a gente sempre vai passar por introdução, desenvolvimento e conclusão, porque senão vai ficar um vídeo muito solto ou um post muito solto. Então, essas 3 etapas de introduzir o conteúdo, introduzir quem você é, falar um pouquinho sobre você, depois fazer uma produção de desenvolvimento com base em exemplos ou em conceitos e por fim concluir alguma coisa, porque qual é a inovação que aquele conteúdo traz, que aquele vídeo, que aquele texto traz? Agora eu quero saber, para que tem um nicho que nem o seu, né, que é um nicho jurídico, quais dicas que você dá? É engraçado isso, porque meu nicho não é jurídico, meu nicho é direito imobiliário. Eu não tô falando para qualquer área do direito, eu tô falando para quem quer dicas de direito imobiliário. Então, a primeira coisa é descobrir qual área do direito você quer atuar. Ninguém é bom em tudo, você precisa se especializar em uma área. A gente está cansado de pessoas generalistas que falam sobre tudo e que não entendem sobre nada. Então se especialize. Primeira coisa, qual área você gosta? Já fez uma pós-graduação, um curso, enfim. Passa naquela partezinha do nicho que a gente falou de paixão, habilidade, demanda e olha onde você se encaixa lá, onde que vai estar a sua área lá. Depois que você fez isso, você vai conseguir definir um tema, uma área do direito, e a partir do momento que você definir sua área, você vai ver quais as dúvidas mais frequentes para o seu público. Para quem fala sobre direito imobiliário como eu, a gente pode pensar em quais são as dúvidas mais frequentes, quais são as dores maiores. Por exemplo, eu moro num imóvel há mais de 9 anos e eu não tenho o registro daqui. O que eu faço? Eu posso fazer um modus campeão? Ou então, meu locador aumentou o aluguel em R$200, ele pode fazer isso? Ele tem direito de fazer isso? Ou então, o cara da casa que eu moro tá querendo que eu saia e não acabou ainda o aluguel, o que eu faço? Ou eu preciso de sair da casa e ainda não acabou o contrato de aluguel, o que eu faço? Então, essas dúvidas dos clientes são ótimas
ótimos direcionamentos para a gente produzir conteúdo jurídico, porque a gente tem que identificar qual é a dor da nossa persona, o que incomoda, o que ela precisa saber que eu sei que eu posso ajudar. Gente, produção de conteúdo é um tema bem extenso porque vai variar de plataforma para plataforma, mas o que vocês devem ter em mente é qual é o objetivo daquela rede social, qual é o seu objetivo dentro da internet, o que eu quero com o blog, o que eu quero com o meu Instagram, onde eu quero chegar, qual o público que eu quero atingir. São vários fatores e também tem muito conteúdo, né, sobre cada plataforma aí pela internet. Aqui no bloco de informações eu deixei alguns links de posts que eu já fiz no blog sobre o assunto que pode também ajudar você aí nessa etapa de produção de conteúdo. Fiamma, muito obrigada por ter aceitado gravar esse vídeo aqui comigo, né? Eu aqui da minha casa, você da sua casa, eu da minha casa, você da sua casa, e as suas dicas foram ótimas. Eu tenho certeza que o pessoal que for, né, que tá assistindo aqui vão adorar. Então, eu tenho alguns materiais gratuitos e alguns pagos para ajudar nessa elaboração de conteúdo. O primeiro são 10 dicas, um e-book com 10 dicas para melhorar seu engajamento. É um e-book totalmente gratuito, todo mundo que lê, que estuda o e-book, gosta bastante, coloca em prática e já começa a ter resultados e é muito legal o feedback. Ele está disponível no link da minha bio no Instagram. Meu perfil é Papo de Advogada, papo, _de_advogada. E tá o e-book lá gratuito, qualquer pessoa pode baixar, são 10 dicas para melhorar seu engajamento. É mais voltado para o jurídico porque eu produzo conteúdo nichado, né? Eu vou realmente só para a área jurídica, não tento ficar em vários lugares. E além disso, a gente tem também um mini curso de empreendedorismo jurídico, que é um e-book com 5 dicas, que você pode fazer uma dica a cada semana, ou pode fazer as 5 durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque depende da pessoa, de como ela está de tempo para desenvolver isso. Então esse mini curso de prática de empreendedorismo é bem bacana e as pessoas começam a ganhar dinheiro com ele e eu fico muito feliz com isso. E o último que a gente lançou agora, que é o de prospecção de clientes. São 25 dicas de prospecção de clientes. E esse é mais completo porque quem adquire esse kit adquire o e-book com as 25 dicas, 2 planilhas, uma para descobrir sua persona e outra para produção de conteúdo, e um modelo de contrato de parcerias, que é importantíssimo nos dias de hoje. Esses são os meus produtos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e aguardo vocês nas minhas redes sociais. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue, tá aqui embaixo, ó, @GabiPinheiroBlog. Segue também a Fiamma, porque em breve a gente vai soltar uma novidade pra vocês lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!